Como é hábito, tenho aqui comigo o Paulo Aido, jornalista da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, que nos vai dar uma notícia e, como é hábito, também contar uma história. A notícia é sobre o trabalho, os resultados do esforço, da generosidade dos benfeitores da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre a nível internacional ao longo do ano passado e na história. O Paulo irá falar-nos de um padre que esteve 554 dias em cativeiro às mãos de um grupo jihadista. Para já, a notícia. Paulo, o balanço do trabalho da Fundação ao longo do ano passado é bom ou não? Bom dia. Olá, bom dia Elizabeth e também bom dia a todos os nossos ouvintes. O balanço é extraordinário e recomenda-se, como se costuma dizer. Podemos dizer mesmo que a Fundação AES voltou a cumprir com a sua missão. Para ir ao essencial e não cansar também os nossos ouvintes com números e estatísticas, gostaria de dizer apenas que no ano de 2018, cujos resultados finais foram agora conhecidos a nível internacional, a Fundação AES apoiou mais de 5.000 projetos em 139 países, num esforço solidário só possível graças à generosidade dos mais de 300.000 benfeitores e amigos da instituição em todo o mundo, o que significou que houve, uma vez mais, um enorme esforço, um enorme trabalho junto dos que mais sofrem, junto, portanto, da Igreja perseguida. No total foram angariados 111 milhões de euros de donativos, portanto a nível internacional, o que permitiu à Fundação AES responder positivamente a milhares de solicitações que nos chegaram dos 4 cantos do planeta. E mesmo assim tivemos de recusar cerca de 2.000 pedidos por falta de meios. A solidariedade dos benfeitores e amigos da Fundação AES materializou-se de diversas formas, com destaque, por exemplo, Elizabeth, para projetos de construção, no apoio à formação de seminaristas, na subsistência de sacerdotes e de religiosas, na distribuição de meios de transporte e ainda em ajuda de emergência e a refugiados. A nível geral, o apoio à construção foi mesmo dos mais significativos, restantes ao longo de todo o ano de 2018, portanto, mais de 2.400 projetos relacionados com capelas, igrejas, seminários e conventos e ainda habitação de famílias cristãs, especialmente nas aldeias e vilas da Península de Nínive, no Iraque. Eu gostaria de deixar aqui também aos nossos ouvintes uma ideia concreta de como a solidariedade dos benfeitores, e muitos deles são seguramente também nossos ouvintes, se materializou, portanto, em ajuda concreta. Eu vou falar, por exemplo, na questão dos seminaristas e de irmãs e no apoio à subsistência de comunidades religiosas. Por exemplo, no ano passado, quase 12.000 seminaristas e mais de 11.000 irmãs receberam apoio direto da Fundação AES. A amplitude desta ajuda compreende-se melhor, Elizabeth, se eu lhe disser, por exemplo, que uma em cada 60 irmãs em todo o mundo foi apoiada graças à AES. E no caso dos seminaristas, essa ajuda significou que 1 em cada 10 candidatos ao sacerdócio estudou graças à generosidade dos benfeitores e amigos da AES. São números, acho eu que posso dizer assim, números impressionantes, que nos enchem de orgulho, mas que nos obrigam a redobrar também o nosso esforço, pois não podemos esquecer que, apesar de tudo, não conseguimos responder a todos os pedidos de ajuda. Temos muito a fazer, temos muito a crescer para que a solidariedade da AES chegue mesmo a todos os 4 cantos da terra, chegue a todos os lugares onde a Igreja sofre. E para isso precisamos da ajuda de todos e todos, inclui também, claro, os ouvintes da Rádio Sim. Sem dúvida nenhuma. Depois dessa notícia sobre os resultados da solidariedade da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre no ano passado, vamos então à história. Uma história que nos leva até ao Iémen, ao encontro de um padre que esteve 554 dias em cativeiro às mãos de um grupo jihadista. Uma história que teve o seu começo no dia 4 de março de 2016. O que é que aconteceu nesse dia, Paulo? Bom, o dia 4 de março de 2016 poderia ter sido um dia banal, quase sem história, para a cidade de Aden, que é a capital do Iémen, se um comando jihadista não tivesse irrompido pela Casa das Irmãs da Caridade, quando faltavam exatamente 20 minutos para as 9 horas da manhã. Na casa funcionava um asilo para idosos e pessoas com deficiência, e nessa manhã tudo se precipitou num instante. O padre indiano Ton Uzanail, que pertence à comunidade salesiana, já recordou, já explicou quase vezes sem conta o que aconteceu nesse dia. Depois de um tempo de adoração e de bênção eucarística para as 5 irmãs, o padre estava a tomar o café da manhã quando escutou o primeiro tiro. Foi aí, faltavam os tais 20 minutos para as 9 horas da manhã, que se apercebeu que a casa estava a ser atacada. Sem ter tido tempo para esboçar qualquer resposta, o padre Tom foi logo agarrado por um dos jihadistas que o amarrou a uma cadeira. Enquanto isso, 4 das 5 missionárias da caridade que tomavam conta do lar foram assassinadas a sangue frio pelos jihadistas. 2 delas foram mortas mesmo ao lado do padre Tom. O ataque foi brutal, foi impiedoso. Além das 4 religiosas, os terroristas assassinaram também ainda outras 12 pessoas. Eram utentes do asilo, eram velhos e pessoas com deficiência. Foram mortos como se fossem adversários, como se fossem inimigos.
Um dos jihadistas, o ataque depois viria a ser reivindicado pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Um dos jihadistas perguntou ao padre Tom se ele era muçulmano e ele disse que não, que era cristão. Então colocaram-no no porta-bagagens de um carro. Preso, sem qualquer possibilidade de fuga, sabendo depois que a sua vida dependia apenas da vontade dos terroristas, o padre Tom concentrou-se na oração durante todo este tempo em que ele esteve preso. E foi assim na viagem do carro e seria assim durante todo o tempo de cativeiro. Todos os dias, depois mais tarde contou isto, ele rezava o Ângelus, 3 ou 4 terços, um Pai Nosso, Ave Maria e a glória pelas irmãs falecidas, e meditava também a Via Sacra e celebrava a Santa Missa de forma espiritual, rezava as orações todas de memória. E no dia 12 de dezembro de 2017, o padre Tom haveria depois de ser libertado, graças à intervenção do Sultanato de Omã e ao empenho pessoal do Papa Francisco e de muitas organizações e movimentos da Igreja que rezaram por ele, nomeadamente a Fundação AIS e aqui em Portugal também. O sequestro acabaria por transformar o padre Tom. De alguma forma, ele diz que ganhou uma vida nova, mais intensa, mais forte, mais consciente. Os terroristas estiveram-no ali preso, debaixo da mira das armas, durante 554 dias. Mas ele foi sempre uma pessoa livre. Durante o tempo de cativeiro, durante os 18 meses de uma verdadeira eternidade, o padre Tom agarrou-se a Deus e rezou todos os dias. Rezou em silêncio, é verdade. Hoje, ele diz que foi testemunha do poder da oração. Sem dúvida, uma história impressionante. Paulo, obrigada. Voltamos na próxima semana. Até para a semana, se os quiserem.